tinha revelação dentro dele de que ela já tinha 5 maridos e o que agora ela não tinha lá não era marido dela. Ou seja, 6, né? Não, ela casou 5 e um não é. Ela casou 5 vezes, e um não é. Viveu com Um não 6 é maridos. marido. Esse ela é. Esse é o amante. 6. Esse é o sexto. Não, mas fala o que esse É isso. agora não é o marido. mas Você ela casou com tivesse 5 5 maridos. maridos. Então, ela está condenada, então, seria pela igreja evangélica, porque ela teve 5 maridos, ela divorciou 5 vezes. Ou ela matou os maridos de Viúva Negra. Aí 5 maridos ela teve e ela não foi condenada por Jesus. Mas se ela está congregando na igreja evangélica, ela é condenada na hora. No primeiro. No primeiro, olha, não. Não vai pro céu. Não há condenação nenhuma para essa mulher, pelo contrário. Há um benefício gigante, né? Há um grande milagre. Ela encontrar com Jesus, nem água, nem nada, nem nenhuma outra coisa. Ela encontrar com Jesus, ela está num ganho maravilhoso. Ela ouvir Jesus é um ganho maravilhoso. E depois dizer que tem algo que ela vai saciar na alma dela, maravilhosa. Mas agora eu estou com um problema. A igreja evangélica, nós irmãos, vamos condená-la porque ela casou 5 vezes. E ainda tem um problema dela congregar. Porque ela não tem marido, realmente um homem que não é marido dela. Mas aqui no caso aqui ela não é crente. Mas ela creu. Não, E a partir de agora aí, não, é a partir de agora. a partir desse momento agora aí, como é que ela é inserida dentro do rol da igreja? Como é que ela entra agora? Como é que Jesus não profere nenhuma condenação a essa mulher? É porque a gente aprendeu a julgar as pessoas. Temos uma tendência horrível, condenatória, de julgar as pessoas. Julgar é pouco, condena logo. Nós condenamos e nós vivemos. Eu vivo isso o tempo todo. Eu me policiando a não condenar alguém ou julgar alguém pela aparência, pelo aquilo que parece ser, mas eu não sei. Então eu entro por um caminho de julgamento. E esse aí é um veneno. Aqui essa mulher seria julgada de todas as formas. Se ela está inserida no meio dos judeus, aqui agora ela estava frita. Aí agora Jesus, além de revelar, ela vem e diz: veja que tu és profeta. Se Jesus estivesse condenando ela, não tinha nem mais conversa. Né? Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aí agora não, ela adorava. É isso. Ela adorava também. Adorava. Agora vamos lá. Qual é a questão aqui? Havia, nessa questão da divisão de samaritanos e judeus, 2 montes a qual eles adoravam. Um em Jerusalém, que eram os judeus, que dava a carteirada de que eles eram os judeus. E os samaritanos tinham um monte chamado Gerizim, a qual eles também adoravam. Aí ele fala: nossos pais adoraram neste monte. Tá. Aí disse-lhe Jesus: mulher, creio que a hora vem, aí agora vai pegar, em que neste momento nem em Jerusalém, olha, ele acabou agora com a adoração judaica. Aí, nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Ele disse que eles não estavam sabendo o que estavam adorando. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Nós, Jesus é judeu. Mas a hora vem, e agora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão. Olha, se tem verdadeiro é porque tem adorador Falso. Adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Porque o Pai... Esse versículo 22, que ele fala: vós samaritanos adoreis o que não conheces, nós adoramos o que conhecemos.
Por que ele fala isso? Porque os judeus sabiam da questão, de toda a questão Tradição judaica, né? do Velho Testamento, sobre Jesus, sobre ele E nascer. os samaritanos? E o samaritano tinha outro pensamento. Só tinha o Ele, antigo. ele tinha. Eles só creem até o quinto livro da Bíblia, E do aí Novo Testamento. eles O resto tinham eles não creem. Eles tinham uma distorção por É só causa assistir The Chosen. da divisão. Só que Jesus. É só assistir The Chosen. O The Chosen, né? Os samaritanos tinham uma deturpação dessa adoração, até vinda do Velho Testamento. Eles tinham uma deturpação, porém Jesus não estava nem aí com isso. Apesar de Jesus mostrar para ele, olha, vocês não sabem do que vocês estão Estão fazendo. enganados. Mas Jesus não estava ali para dizer, agora quem olha, nós temos adoração verdadeira. Parece que ele está dizendo isso, mas chegou a hora que agora é dissolvida a adoração judaica. E é dissolvida a adoração de vocês. E nivela tudo em um espírito, em um pensamento, diga. É só para contextualizar essa questão, porque aí fica mais fácil de entender, né? Essa divisão se deu lá no reinado de Jeroboão, que era o reino do norte, e no sul acho que era Roboão, não lembro que era do sul. E que houve essa divisão, e o reino do norte ele foi dominado, foi levado à escravidão, foi praticamente dizimado, né? E a capital era em Gerizim, se não me engano. Era Gerizim e era o local que Jeroboão colocou como local para adoração. Onde instituiu o templo lá do Reino do Norte. Entendeu? Com o passar do tempo, que os reis do norte foram todos corrompidos, praticamente foi dizimado. E o povo que vivia em Samaria não era um povo israelita antes disso acontecer. Foi misturando com os outros povos, por causa da escravidão e do domínio dos outros países, dos outros lugares, das nações. Né? E ficou mais ou menos um vira-lata, né? Tirou o pedigrinho. O judeu caramelo. Tipo um sincretismo, né? Ele misturou algumas crenças. E aí o rei do sul, que ficou mais puro em relação à sua descendência e manteve a tradição mais do que o do norte, e aí eles são considerados mesmo como um vira-lata. Né? Você já viu falar sobre o cativeiro da Babilônia, né? O cativeiro assírio, o cativeiro da Babilônia. E esses dois cativeiros que foi submetido dizimou as 10 tribos, que a gente não se tem mais vestígio dessas tribos. E nisso foi incluído, assim como aconteceu com Salomão. Salomão, depois que ele contraiu um relacionamento com a mulher de outras nações, ele acabou se corrompendo com aquela ideia de outros deuses, ele foi permitindo aquilo. Então, aconteceu isso com Israel, já era avisado, os profetas já tinham dito isso, mas ele é um povo obstinado. A sequência de reis que havia em Israel era um atrás do outro, um pior que o outro. Tem um chamado Manassés, que é considerado uma das pessoas mais horripilantes da existência, que ele pegou os filhos e jogou para ser queimado para adoração a um Deus. Então, esse tipo, depois ele se arrepende, né? Ele se arrepende, graças a Deus, né? Deus perdoa ele. Mas os samaritanos vêm dessa leva de sincretismo, né? E aí é desqualificado essa adoração, porque na verdade as referências que ele tinha nem era lá, né? Era referência agora a uma miscelânea. Mas o que eu acho maravilhoso dessa história é que Jesus não consegue enxergar povo, né? O samaritano está saindo melhor do que o judeu. Porque não é só o samaritano que matou Jesus. Aí respondendo o que ela perguntou. E aí, vamos lá a questão da onde agora? 23. Continuando aí. Mas a hora vem em que o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e verdade. E o texto fala assim, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Ou seja, Jesus está dizendo que Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e verdade. Que tanto espírito e verdade são sinônimos. Ele quer dizer, ele está dando ênfase em espírito e em verdade. Vamos separar essas duas coisas? Não, espírito e verdadeiramente. Independente do que aconteça, você está ali. A questão é que nós temos hoje uma legião, eu sou uma pessoa que diz que deve ser odiado por causa disso, mas
Essa é questão de louvor, de crente que tem aí, que virou mercado há muito, desde os anos 90, virou um mercado horrível, de ganância, de show business. Isso foi se tornando, hoje, em 2024, nós temos isso aí de uma larga escala, de uma nulidade, de umas letras que foram cada dia ficando pior, cada dia saindo do contexto que a Bíblia fala, sobre o Evangelho fala, sobre o reino de Deus fala, enaltecendo a si mesmo, fazendo Deus ser um Deus mimado, e a pessoa também é mimada, e parece, eu chamo de Evangelho Johnson Johnson, que parece que o crente quer que Deus fique passando talco nas dobrinhas. E Johnson Johnson, e tem uma leva que é assim, Johnson Johnson, a outra é carrasco, é Deus querendo, dizendo que vai pegar, que vai fazer aquilo, que vai dar bênção, que vai... É insuportável. É Deus com sabor de mel, vitória com sabor de mel, e tudo isso aí, todas essas coisas aí, não edifica ninguém. Se a denúncia aqui de Jesus, nesse texto, dizendo que Deus não está agora olhando para monte nem Jerusalém, Gerizim, isso tem 2000 anos, ele disse que ele está procurando verdadeiros adoradores. Isso quer dizer, olha, Samaritana, esse louvor aí, essa adoração aí, se não for espírito de verdade, você pode estar onde você for. Você pode estar no monte certo. Ou, se você estiver no monte errado, mas a sua adoração for de verdade, for verdadeiramente, aceite. Aí nós temos hoje um mercado gospel. Ninguém para para pensar nisso, que isso é a mercantilização de um erro. Ah, mas eu me sinto entronizado com Deus quando eu louvo. Pois é. A mulher samaritana também podia dizer isso. Nós adoramos. Ela disse isso. A questão é, em espírito e verdade, e a Bíblia ainda fala que o verdadeiro adorador, o verdadeiro louvor vem das crianças, não é nem como Jade, minha filha, é das que mamam. O que é que o bebê que mama louva? Diz que é da boca dessas crianças que vem o verdadeiro, perfeito louvor, ou seja, é pureza, é quase ausência de eu. A adoração verdadeira é a ausência dessa carteirada que dão para Jesus, que diz que Jesus é meu amor, Jesus é... E aí a Bíblia denuncia e diz, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Isso quer dizer que essa questão de louvor, irmão, tome cuidado para que você não substitua o andar com Jesus. E tem louvor que é gemido. Tem gente que está gemendo. As pessoas que estão nos hospitais gemendo agora para tomar morfina têm um clamor muito mais verdadeiro do que eu aqui, João. O pastor falou essa semana. O cara está lá berrando, dizendo, é mais verdadeiro. O clamor mais verdadeiro que existe na face da terra é quem está lá na sala de um hospital, gritando, berrando, desesperado, tem mais veracidade ali do que o pregadorzinho gritando no alto-falante. No berrante. E tem aquele que subiu para adorar, para entregar, e ele olhou para o publicano. Sim. Não é isso? Ele era o publicano pecador, né? Fariseu pecador. Ele olhou para o pecador e disse que ele não era igual àquele. Que ele dava o dízimo, o lindo dízimo, que ele jejuava, orava não sei quantas vezes. que ele orava. Nossa, eita, como ora. Aí Jesus, quem é que desceu de lá? Já o outro batia no peito, um sentimento de dor, de angústia, e de pesar, e de autoflagelação da alma, dizendo, eu não sou digno. Aí quem é que desce lá justificado? O que fez isso. Você acha que a gente não é contagiado por esse sentimento
muitas vezes diabólico, de autojustificação diante de Deus e querer aparecer que você é, e você vive dizendo, eu faço. E eu esquece de jejuo. humilhar-vos. Não tem humilhado não. Então, esse texto, quando Jesus já entra nesse assunto da adoração, acaba-se qualquer ideia de ufanação de louvor. Estou dizendo que os hinos evangélicos, você não ouça, estou falando isso, estou falando que esses hinos, e principalmente os agora, os contemporâneos, eles não têm nenhum conteúdo. 95%. Tem um que são as mulheres cangaceiras com facão na mão, parece que elas estão gritando. Deus vai fazer isso, Deus vai passar você na cama, não sei o que. Jesus. Geração Coca-Cola. É horrível. Eu acho que tem uma palavra até que eu não vou nem falar. Deixa pra lá. Mas é curioso, mano. Hein? Não faço isso não. Eu não sei como é que é. Eu vou dizer que aquilo ali é horrível demais. Né? É horrível, e eu digo a você que eu não conheço uma pessoa. Eu desconfio que possa ter alguém que consuma esses hinos, ou essas músicas evangélicas, que eu não sei se é hino, e elas serão pessoas saudáveis. Né? Parem onde? 25. 24 agora. Vai pro 24. Não, 25. Ele acabou de dizer. Ah, é. 24, é 25. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos